Boa noite, corujas! Sejam bem-vindas a mais uma aula relâmpago. Hoje vamos repetir aquele processo do Marília Responde que eu fiz da outra vez. Gente, tô incomodada com a posição da câmera, peraí. Isso. Da outra vez, no ano passado, eu fiz esse Marília Responde. Muita gente gostou, né? Tiveram vários elogios no final da aula. Então eu resolvi fazer de novo, né? E falei que vou fazer de tempos em tempos aqui pra vocês. Porque eu sei que tem muita dúvida e nem sempre vocês conseguem, né, mandar e acompanhar os stories e tudo mais. Então é bem interessante que vocês estejam aqui, né, nessa aula. Tava tudo pronto para poder começar, começou a chover, eu tive que sair correndo para fechar as janelas, agora eu tô com calor. Então, boa noite. Primeiro de tudo, gente, quem tá aqui me dando boa noite, vocês sabem como é que funciona o esquema, né? Aliás, muita gente aqui já sabe. Então, o que eu preciso? Eu quero saber se você é coruja, se você já acompanha as aulas aqui toda semana, já acompanha, já conhece o meu trabalho. Ou se você tá chegando agora, você vai escrever aqui nos comentários novato, tá? Então, quem é coruja vai escrever coruja, quem é novato vai escrever novato, tá? Ou mandar emoji de coruja, igual a Gisele acabou de fazer, né? Gisele já é tão coruja que já conhece até nosso emoji de coruja aqui. Então, sejam bem-vindas todas, né? Todas vocês, Carol, Graça, Rosalba. Ótimo que a Rosalba já tá aqui, porque a Rosalba foi uma das pessoas que mandou mensagem, né? Opa! Peraí. A Rosalba foi uma das pessoas que mandou mensagem e eu vou responder aqui a pergunta dela também, tá? Pretinha novato, viu? Seja muito bem-vinda. Então, gente, como é que vai funcionar, tá? Eu vou passar as regras primeiro e depois aí eu explico pra vocês, né? Conto pros novatos aqui um pouquinho sobre mim. Como é que vai funcionar isso aqui hoje, tá? Vocês vão mandar perguntas e eu vou responder todas as perguntas, tá? Para isso, onde que você vai mandar a pergunta? Aqui no pontinho de interrogação, tá? Eu vou ler as perguntas que estiverem aqui, ok? Vou dar prioridade, como falei nos stories, né? Vou dar prioridade para as pessoas que mandaram perguntas antes. Eu tô com as perguntas anotadas aqui. Mas vou responder as perguntas de todo mundo que tiver aqui ao vivo também, tá? Então manda sua pergunta aqui no pontinho de interrogação. Detalhe importante, vou responder o que tem a ver com autismo, tá? Então não vou falar de comportamento em geral, não vou falar de infância, adolescência em geral, vou falar sobre autismo, tá? Então manda sua pergunta sobre autismo, ok? Então, para as pessoas que são novatas aqui, a Carol, a prof já é super coruja também, né? Pretinha, Carol, então olha só. Meu nome é Marília Paz, eu sou psicóloga, eu sou especialista em autismo, sou especialista também em terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, basicamente, o que é o meu trabalho? É trabalhar com as pessoas que têm o diagnóstico de autismo ou que têm a suspeita de autismo, tá? Então, trabalho diretamente com essas pessoas, já tem quase 10 anos, tanto crianças, quanto adolescentes, quanto adultos, tá? Já atendi um idoso também, então em diferentes faixas etárias, tá? Então eu acompanho essas pessoas e faço também um trabalho que se chama orientação de pais. O que funciona? Como é que funciona esse trabalho, né? A orientação de pais, ela auxilia no dia a dia, né? Com o pai, a mãe, a avó, a babá. Eu falo orientação de pais porque na maioria das vezes são o pai e a mãe, né? Mas qualquer pessoa que esteja ali com essa pessoa autista no dia a dia pode receber orientações. Então, o objetivo é que eu te ajude, eu te ensine a lidar no dia a dia. Então, aquela dificuldade que você tem de, meu filho grita demais, meu filho não quer comer, meu filho tem dificuldade de lavar o cabelo, tudo isso eu oriento e faço nesse trabalho que chama orientação de pais. Faço esse trabalho individualmente, já tem bastante tempo, de orientação de pais, deixa eu ver, tem 10 anos que eu atendo pessoas com autismo, que eu comecei quando eu ainda era estagiária. O trabalho de orientação de pais eu comecei quando eu me formei em 2015, então tem 8 anos, não é isso? Tô ruim de matemática, mas é isso, né? Então tem 10 anos geral de trabalho, tem 8 anos que eu trabalho fazendo essa orientação dos pais, tá? E já trabalhei dentro de escolas, já fiz bastante reunião com escolas diferentes, públicas, particulares, então tenho muito essa experiência no geral do autismo, né? Com a escola, com a família, com outros terapeutas, entendo muito também sobre o trabalho da fono, sobre o trabalho da terapeuta ocupacional, então eu consigo te orientar qual profissional você precisa, inclusive talvez essa pode ser uma dúvida de hoje, né? Se você tá aí com alguns comportamentos, com algumas situações, você não
sabe muito bem qual profissional procurar, manda sua pergunta aqui também no pontinho de interrogação que eu posso te orientar com isso, tá? Qual profissional, qual a especialidade que você deveria procurar, ok? Então, de novo, para quem acabou de chegar aqui agora, ó, o Coruja Paulo também já chegou aí, né? Como é que vai funcionar essa live aqui de hoje? É uma aula, então vou trazer, né, assuntos sobre autismo, ok? Porém, eu vou responder perguntas. E quem quiser, né, tirar dúvidas, quem quiser trazer pergunta, vai mandar aqui no pontinho de interrogação, combinado? Rosalba tá por aí. Deixa eu ver, a outra pessoa que eu vou priorizar aqui, que eu já conversei antes, é a Débora. Eu não vi a Débora por aqui. Débora, se você estiver por aí, manda um oi, tá? Só para eu poder saber que você tá, porque essa aula acontece toda segunda-feira, 9 horas da noite, e não fica salva, tá? Então eu vou responder a pergunta da Débora quando a Débora estiver aqui, né? Senão, não vou responder, senão ela não vai nem ver a resposta, tá? Débora, se você estiver aí, manda um oizinho para eu poder te achar, tá bom? Rosalba tá aí, não tá? Deixa eu começar pela da Rosalba, então. Isso, muito bom, Rosalba, é isso aí mesmo, tá? O que acontece? Conversei um pouquinho com a Rosalba, né? Ela assistiu os stories, ela seguiu as minhas instruções e ela mandou pergunta antes, por isso que ela tá sendo priorizada aqui, tá? Então, o que a Rosalba me mandou? Olha só, vou ler pra vocês. O psicólogo falou que a criança, a filha dela, tá regredindo porque não quer lavar o cabelo, presta atenção nesses sinais aí. Não quer lavar o cabelo, quando sabe que vai lavar o cabelo, ela grita muito, não está querendo escovar os dentes e voltou a querer morder e praticamente grita o tempo todo. Foi isso que a Rosalba me mandou, tá? De questões da filha dela. E o psicólogo disse que ela está regredindo. Então foi essa o diagnóstico, né? O que o psicólogo disse aí é que essa criança está regredindo. Bom, se ela fazia, né? Se antes ela tolerava escovar os dentes, tolerava lavar o cabelo, tinha parado ou diminuído os gritos e agora voltou, então realmente ela regrediu, tá? Se estava melhorando, teve uma piora, ela regrediu, tá? Já conversei, já falei várias vezes isso com a Rosalba. A filha dela precisa de terapia ocupacional. Então, esse aqui é um caso que não adianta só vir para orientação de pais. Ah, a orientação de pais vai te ajudar? Vai. Mas não é suficiente. Porque, olha só os sinais que a gente tem. E até respondendo uma pergunta que vocês me mandam muito, né? Quando eu sei que o grito é birra ou é crise que tá acontecendo, tá? Nesse caso, olha só. Ela não gosta de lavar o cabelo. Mostra e indica pra gente uma sensibilidade na cabeça. E essa sensibilidade na cabeça é muito comum entre pessoas autistas, viu? Muito comum que pessoas autistas tenham dificuldade de lavar o cabelo, de pentear o cabelo, de cortar o cabelo, tá? É muito comum que tenha essa sensibilidade na região da cabeça. Outra coisa que ela falou, que a Rosalba falou, dificuldade de escovar os dentes. Também é muito comum por conta de uma sensibilidade na boca que fica alterada, tá? Que fica diferente. Então é como se lavar o cabelo, escovar os dentes, gerasse uma dor, tá doendo, incomoda pra caramba. E aí quando ela ouve que vai lavar o cabelo, ela já começa a chorar antes, porque vai doer lá na frente, tá? Então é como se realmente a gente estivesse levando a criança pra uma tortura, tadinha, tá? Então, por isso que precisa muito da terapia ocupacional. E eu já falei isso com a Rosalba várias vezes, né? Só que por questões lá de falta de profissional, enfim, ela tem muita dificuldade com terapia ocupacional. Mas é para vocês entenderem esse caso, né? Esse exemplo aí de uma sensibilidade alterada. E não é frescura, gente, não é birra de criança. É uma dor real, tá? É uma coisa que realmente machuca, é uma coisa que realmente incomoda. Então a gente precisa respeitar isso, ok? Vai deixar de lavar o cabelo? De jeito nenhum. Mas é muito importante que ela tenha um acompanhamento de terapia ocupacional. Porque quando a gente faz, e não é qualquer terapeuta ocupacional, né? Anota aí, é terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial. Quando a gente faz esse processo de integração dos sentidos, ela vai sofrer menos, tá? Então a criança passa a sofrer menos. Essa dor que eu acabei de falar, ela deixa de existir. É como se fosse, deixa eu fazer um paralelo com uma coisa que todo mundo conhece, fisioterapia. Então você tá lá com uma dor nas costas, uma dor no joelho, começa a fazer fisioterapia, aí repete uma sessão, 2, 3, 20, 30, 50, no final vai estar melhor.
Então, a terapia ocupacional vai funcionar mais ou menos como uma fisioterapia. A dor deixa de existir. O incômodo de lavar o cabelo, de escovar os dentes, deixa de existir. Tá? Então, por isso é muito importante levar no profissional certo. E nesse caso, eu também sou muito sincera, gente. Eu não fico aqui vendendo meu trabalho para todo mundo falando que é milagre. Não é. Então, a orientação de pais vai funcionar? Não vai, porque a menina tá sentindo dor na hora de lavar o cabelo. Então, não é só isso. A orientação de pais vai ajudar para outras coisas, para comportamento, tá? Então, para questões de, ela grita o tempo todo. Não, então, peraí, será que isso é um comportamento? Aí a gente pode analisar, a gente pode avaliar estratégias para trabalhar com ela, para diminuir esse grito o tempo todo, tá? Para ensinar coisas novas. Aí é possível que a gente consiga, ok? Mas, a princípio, é terapia ocupacional. É isso que a gente precisa. Gente, perguntas vocês vão mandar aqui no pontinho de interrogação, ok? Eu vou ler as perguntas daqui, porque daqui a pouco as perguntas somem aqui no chat e eu não consigo ler todas, tá bom? Então, quem está chegando agora, pergunta, manda aqui no pontinho de interrogação. Por acaso a Débora chegou, só vou responder a pergunta da Débora se a Débora estiver aqui. Senão, a gente espera a Débora chegar, tá? A hora que ela chegar, ela é prioridade, porém, não vou responder a pergunta dela se ela não estiver aqui, tá bom? Deixa eu pegar uma nova aqui, deixa eu ver se alguma tem a ver com terapia ocupacional, já que a gente já tá falando nesse sentido. Isso aqui tem um pouco a ver, ó. Meu filho, às vezes, quando entra em crise, chora e canta ao mesmo tempo e fica grudado em mim. Hoje, deixa eu ver se aparece o restinho. Não, só tem isso mesmo de texto aqui, tá? Então, ó, ele chora e canta ao mesmo tempo. O que a gente tem aqui? Se ele tá chorando, fazendo barulho e cantando ao mesmo tempo, então peraí, ele tá buscando estímulo auditivo. Tem altas chances disso aqui ser uma estratégia sensorial para ele se regular e se acalmar, tá? Então, perfeito, Amanda, eu também acho que nesse caso é crise, não é birra, tá? Eu acho que ele realmente está em crise e aí ele fica chorando e cantando, fazendo ali aquele som que vai ajudá-lo a se acalmar, que vai regular, tá? Então, alta chance disso aqui ser sensorial. A gente vai tirar isso dele de jeito nenhum, deixa ele fazer. Se é isso que acalma, é isso que ele vai fazer. Tá? Aí a gente vai trabalhar estratégias para ele não entrar em crise, ok? Então o objetivo é diminuir as crises, diminuir esse sofrimento dele. Depois que já entrou em crise, deixa ele fazer isso aqui, do jeito que ele quiser, tá? Até ele conseguir se acalmar. E aí você falou outra coisa que também é sensorial, é dele ficar grudado em você. Isso também pode ser sensorial, tá? Lógico que não é só sensorial, tem também essa coisa do acalento, do abraço, né? De ter alguém que vai acalmá-lo. Então, isso pode fazer parte, né, de todo esse processo aí dele se acalmar, mas pode ser também sensorial, né, toque de pele, a temperatura da pele, estar junto, sentir o cheiro da mãe, tá? Então, tudo isso pode fazer sentido, ok? Mas aí acabou que você não mandou uma pergunta, Amanda, se quiser complementar a pergunta, pode complementar, tá? Débora chegou, tava só esperando você, Débora, vamos lá, deixa eu responder a sua pergunta. O que Débora me disse? A filha dela tá se recusando a comer, tem 4 anos, e aí de repente, né, a Débora falou que faz mais ou menos uma semana que ela não almoça e não janta. E aí fui conversar um pouquinho com a Débora para entender mais detalhes. Então não é que a filha dela não tá comendo nada, ela não tá comendo a comida almoço, jantar, né? Aquela tradicional arroz, feijão, carne que a gente tá acostumado, né? E aí perguntei pra Débora o que ela come então, né? Se ela não tá comendo a comida do almoço, do jantar, o que é que ela tá comendo? E aí a Débora me falou algumas coisas. Suco de laranja, biscoito de polvilho, pão e bolacha sem recheio. O biscoito de polvilho e a bolacha estão bem próximos, né? São 2 comidas sequinhas, crocantes. Então, me dá, talvez, ali algum indício de ser algo sensorial, tá? O pão, não tanto, assim. Talvez pode até ser um pão mais crocante, né? O pão quando ele tá novinho. Ou um pão no formato de torrada, que também fica mais crocante. Pode ser. Esse detalhe eu não perguntei pra ela, né? Mas o principal aqui foi o seguinte. Ela perguntou como que faz, porque a filha dela tá se recusando a comer. E aí vem aquela coisa de que a gente acha que do nada mudou. Do nada ela comia tudo e aí de repente do nada mudou e ela parou de comer.
Entenda uma coisa, anota isso aí, tatua no braço se precisar, tá? Pra você ler o tempo inteiro. Nenhum comportamento acontece do nada. Talvez, muitas vezes, a gente não ache o motivo dessa mudança, que foi o que aconteceu, né? Até tentei, conversei com a Débora, a gente tentou identificar qual que foi a mudança, qual que foi o motivo dessa mudança, mas a gente não conseguiu achar. Então, a gente às vezes tem dificuldade de entender o que que mudou, mas alguma coisa mudou. E aí perguntei pra Débora, mudou o tempero da comida? Mudou a pessoa que faz a comida? Mudou, ela ficou doente, foi uma das coisas que eu perguntei também, né? Ela ficou doente, essas doenças que alteram o paladar da gente, um resfriado, talvez até Covid, que muda, altera o paladar da gente. Aconteceu alguma dessas coisas recentemente? Ou alguém, essa pergunta eu não fiz pra Débora lá, posso perguntar aqui agora. Alguém brigou com ela na hora da comida? Alguém chamou atenção ou aconteceu alguma coisa muito ruim na hora que ela estava comendo? Alguma coisa aconteceu. Então isso é chave para entender. Mudou um comportamento. Peraí, deixa eu olhar para trás. Por que que mudou? Em que momento que isso mudou? O que que aconteceu para isso mudar? Isso é chave para a gente conseguir outras coisas. Sem essa resposta fica muito difícil saber o que fazer ou como agir daqui para frente, tá? Agora, essa questão alimentar, Débora, também pode ter a ver com a questão sensorial, tá? Então também pode ser uma dificuldade sensorial, e aí a Débora me falou que ela tem 4 anos, né? Quem tem transtorno do processamento sensorial, que são essas coisas que eu tava falando, né? Sensibilidade na cabeça, sensibilidade para escovar os dentes, tá? Então essa sensibilidade na pele, barulho, de ficar fazendo barulho para se acalmar. Quem tem sensibilidade pode ter alteração nessa sensibilidade também ao longo do tempo, tá? Então, às vezes o barulho incomoda, às vezes não. Hoje tá doendo muito para lavar o cabelo, amanhã não, hoje não tá doendo tanto. Então, por questões sensoriais, né, isso também se alterna ao longo dos dias. Pode ser que tenha tido alguma alteração sensorial aí também. É outra possibilidade. Agora, a gente não consegue saber sem uma avaliação de perto, tá? Então, eu não faria, Débora, e você me perguntou, né, o que que faz? A última coisa que você vai fazer é forçar sua filha a comer. De jeito nenhum. Porque aí você pode estar piorando a situação. Então, eu levaria para avaliação. Ela tem acompanhamento de algum profissional? Então, leva para avaliação. Leva para avaliação, principalmente, primeiro profissional que você vai procurar, terapeuta ocupacional, tá? Esse é mais um caso que não adianta vir direto para orientação de pais. A gente precisa de avaliação com outros profissionais. Nesse caso, profissional da terapia ocupacional, ok? Então, faça isso, procure avaliação ou com médico, né? Apesar que médico não vai ajudar 100% das vezes, né? O melhor mesmo é terapeuta ocupacional, tá bom? Ou se ela já tem algum acompanhamento, pode perguntar para o profissional que já conhece ela há mais tempo. Isso também vai facilitar, tá bom? Gente, perguntas, eu vou responder as que estão aqui no pontinho de interrogação, tá? As perguntas do comentário vão sumindo aqui e eu não consigo ver tudo. Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui sobre o sensorial. Acho que não. Só para finalizar esse processo do sensorial aí, né? Aí aqui a gente passa para uma outra coisa. Deixa eu ver. Isso aqui é bom, não? Isso aqui é uma boa transição de um assunto para o outro. Olha aqui, a Larissa falando. Meu filho come na escola, mas em casa não. Tô tendo dificuldades. Aí eu te pergunto, Larissa, o que ele come na escola? Ele come comida normal? Porque tem criança, né, que fica lá na creche ou fica na escola integral, almoço na escola, né? E come na escola comida parecida com a comida de casa. Então, ele come qualquer coisa na escola? Ele está oferecendo comidas diferentes em casa e na escola? Outra coisa também que faz diferença, né? Às vezes lá na escola, a escola não deixa vir comida de fora. Então é a comida da escola, todo mundo vai comer a mesma comida. Então daí pode ser um tempero, por conta da questão sensorial que eu acabei de dizer, tá? Pode ser o tempero, pode ser o cheiro, pode ser a textura do feijão que cozinha demais, cozinha de menos, a carne que cozinha demais, cozinha de menos, tá? Tudo isso pode estar alterando. Quem vai te responder isso? Terapeuta ocupacional. Mas primeiro, até para chegar lá na terapeuta ocupacional, você tem que saber dessas coisas. Então, o que ele está comendo na escola?
Que tipo de alimento? E aí você faz uma lista de todos esses alimentos. Fez a lista, aí você vai se perguntar assim, qual que é o padrão? É tempero? É textura? Igual eu acabei de falar do biscoito de polvilho, da torrada, do biscoito sem recheio, bolacha sem recheio. O que é que tá acontecendo, tá? Anota tudo que ele come na escola. Pede para a professora anotar tudo que ele come na escola. Porque daí você vai ter mais noção, né? E vai conseguir enxergar um padrão. O que é que ele está comendo, o que ele deixa de comer. Qual que é a diferença da comida da escola para a comida de casa. Se for industrializado, fica mais fácil ainda. Porque você, por exemplo, você vai comprar a mesma marca de biscoito, de bolacha, de torrada, tá? Então você pergunta para a escola que marca que a escola está comprando. Vou comprar a mesma e oferecer em casa. Se isso não resolver, aí sim a gente parte para uma questão de comportamento, tá? Então, primeiro tem que tirar, eliminar as questões sensoriais, as questões de sensibilidade, de seletividade alimentar. Se não for seletividade alimentar, vamos lá, né? O mesmo biscoito, você manda o biscoito para a escola. Na escola ele come, em casa ele não come. Então, peraí. Então, é comportamento, tá? É o mesmo biscoito, ele come na escola, não come em casa. Então, é comportamento. Aí sim vale a pena vir para a orientação de pais. Porque aí na orientação eu consigo te ajudar a identificar, né, o que é que está acontecendo, que tipo de comportamento que vocês talvez acabaram criando ali em casa, né, um jeito diferente de tratar, ou de dar atenção demais, ou de dar atenção de menos na hora da refeição, que está atrapalhando na alimentação, tá? Aí é comportamento, aí a gente consegue fazer uma investigação mais a fundo. Mas primeiro descarta as outras possibilidades, tá? Procura ver se não era outra coisa, procura ver, fui ler comentário aqui e me distraí. Então procura ver primeiro se não é seletividade alimentar, se não é uma questão sensorial, tá? Se não for, aí vale a pena fazer uma orientação com o psicólogo para poder avaliar as questões de comportamento, tá bom? A Graça deu uma sugestão aqui, né? Por conta das férias, talvez as férias também estejam afetando, né? Tanto nesse caso quanto no caso anterior que eu falei da criança que comia e parou de comer. Pode ser, as férias também afetam isso, tá? Então o fato de estar longe da escola nesse momento, isso também pode afetar, pode ser um antecedente para mudança de comportamento, beleza? Deixa eu ver se tem mais coisas relacionadas a... esse aqui também é muito bom, viu? Olha só, também tem a ver com sensorial. Em festinha de aniversário, na hora do parabéns, ele chora muito e me belisca. Corre para terapeuta ocupacional. Vai fazer avaliação sensorial. Muito provavelmente a hora do parabéns Gente, hora do parabéns é a hora do terror na festa, né? Pensa lá nas crianças de 1 ano de idade que choram na hora do parabéns. Aniversário de 1 ano, a mãe monta aquela festa maravilhosa. Na hora do parabéns só sai foto do menino chorando. Pensa no terror que a gente coloca essas crianças na hora do parabéns. Apaga a luz, acende um fogo e ainda tem gente que coloca aquelas estrelinhas que fica brilhando, soltando faísca pra tudo quanto é lado. E um monte de gente cantando e batendo palma ao mesmo tempo. Um barulho que talvez essa criança nunca ouviu. Então, por mais que ela conheça a musiquinha do parabéns, é um estresse sensorial aquela hora. E muita criança chora ali no primeiro aninho, né, de aniversário. Agora, o que ela tá dizendo é assim, em todas as festas de aniversário, ele começa a chorar e beliscar. Provavelmente ele tá sofrendo muito nessa hora. Então, aí você me perguntou, né, como proceder? Qual reação que você deve tomar? Sai de perto. Ele tá sofrendo. Entenda que o seu filho está sofrendo. Sai de perto, não fica perto, porque isso pra ele é muito sofrimento, tá? Se for aniversário dele, você vai combinar com as pessoas de outro jeito. Não apaga a luz, não bate palma, não canta alto. É isso que você pode fazer para poder amenizar, para não ser aquela dor, aquele incômodo muito grande para ele, tá? A gente pergunta no ponto de interrogação, tá bom? Então faça isso, assim, tira ele de perto, não coloca ele nesse meio, porque é muito sofrimento, e leva correndo para avaliação de integração sensorial, de processamento sensorial, tá bom? Terapeuta de integração sensorial. Crise aí nós vamos falar daqui a pouco, tá? Que não tem a ver, já vou voltar aqui, mas eu tô procurando as perguntas que tem a ver com sensorial pra gente fechar esse assunto.
Vamos lá. Essa daqui eu já acho que não tem a ver com sensorial, tá? É crise, mas eu acho que não tem a ver com sensorial. Eu tive ou ele teve, Amanda, essa crise por conta de um desenho, ele, né? Então ele teve essa crise por conta de um desenho que antes ele gostava. Então, eu não entendi, na verdade, muito bem a sua pergunta, né? Antes ele gostava do desenho, agora ele assiste e tem crise. Não entendi muito bem, tá? Tem que entender direitinho o que é que mudou nesse processo aí. A mesma coisa que eu falei antes. Por que antes ele gostava e agora ele não gosta? Mudou o gosto? Ok, tudo bem. Mas antes ele gostava e agora tá tendo crise? E mesmo tendo crise, ele continua assistindo? Não entendi muito bem, tá? Como que evita essas crises? Evita o desenho. Se o desenho tá desencadeando isso, evita o desenho, tá? Então, nesse caso aqui, aí é mais comportamento mesmo, aí é mais caso para orientação de pais. Então, é para você, aí eu posso, né, te ajudar a entender o que tá acontecendo, entender por que mudou e como que você vai proceder daqui para frente. Mas eu preciso de mais elementos. Só com isso que você colocou aqui, eu não consigo te ajudar, tá? Então, procura entender o que mudou, por que agora ele tá tendo crise com esse desenho, tá? Por que essa crise tá vindo? E aí você vai saber como que evita a crise. Então, a pergunta que você tem que responder é por que essa crise tá acontecendo? Entendendo o porquê, aí você consegue evitar a crise, porque aí você vai tirar, eliminar isso que tá incomodando, tá bom? Vamos lá. Acho que eu já respondi. E essa daqui também eu já respondi. Eu tô só tirando da minha lista para me organizar aqui. Agora vamos falar de comunicação. A dificuldade de compreensão do TEA, da pessoa com autismo, né? De entender o que está sendo dito. É sempre transtorno do processamento auditivo? Não, não é. Vamos lá, diagnóstico de autismo. A gente tem 3 grandes dificuldades. Eu sempre falo isso aqui, né? Que quem nunca ouviu, anota. Diagnóstico de autismo, 3 coisas. Dificuldade de comunicação, dificuldade de interação social e interesses e comportamentos restritos e repetitivos. Nesse caso aqui, é a primeira, tá? Toda pessoa com autismo tem dificuldade de comunicação. E a comunicação se divide em 2. É a comunicação expressiva, que é o que eu tô fazendo aqui agora, falando, fazendo expressões faciais, gestos, eu tô me expressando. E a comunicação receptiva, que é o que vocês estão fazendo agora, ouvir e entender o que eu tô falando, tá? Então, toda vez que você recebe essa comunicação, isso é comunicação receptiva, tá? Então, a Gisele tá aqui falando a dificuldade de compreensão. Então, dificuldade de comunicação receptiva. E isso faz parte do diagnóstico de autismo. Então, é sempre transtorno do processamento auditivo? Não é. Pode ser várias outras coisas, tá? Pode ser o que acontece é assim. Quando a gente percebe que tem uma dificuldade de compreensão, a primeira coisa é fazer um exame para ver se a audição tá ok. Porque pode ser que ele tenha uma deficiência auditiva, né? E lembrando, gente, que deficiente auditivo nem sempre é aquela pessoa que é surda e que não escuta nada, tá? Pode ser que ele escute menos, pode ser que ele tenha 50% da audição, tá? Então, o primeiro teste que a gente faz é, ele escuta bem? Quando entra um som na orelhinha dele, ele consegue ouvir bem esse som? Esse é o primeiro teste que se faz, tá? Depois disso, aí tem vários outros testes que a gente faz, que é assim, quando ele escuta, ele entende o que eu estou falando? Ele entende, mas ele tem dificuldade de executar? Então, peraí, ele escuta, ele entende as palavras. Minha mãe falou para eu ir tomar banho. Então, peraí, como é que eu vou traduzir isso em comportamento? Vou tomar banho, então eu preciso levantar, ir até o meu quarto, tirar a roupa, pegar a toalha. Até ele conseguir colocar tudo isso em prática, demora também, tá? Então a gente tá falando de várias etapas. A primeira é realmente conseguir ouvir. A segunda é entender o que ouviu. A terceira é colocar em prática aquilo que foi dito, né? Aquilo que foi ordenado, por exemplo. Ou responder uma pessoa que fez uma pergunta. Você faz a pergunta, mas ele não sabe responder. Aí ele trava. Ele entendeu a sua pergunta, só que ele não sabe como que te responde. E aí ele fica travado. Parece que ele não tá ouvindo. Mas ele ouviu.
tá? Então tem vários passos aqui, tem vários processos, então não necessariamente é só transtorno do processamento auditivo. E aí como que age nessa situação? Primeiro de tudo, tem que entender onde está o problema. E aí nesse caso aqui muda um pouco. Primeiro você vai procurar o exame de audição, tá? A fono vai saber te orientar melhor sobre isso. E aí a fono também pode fazer alguns testes. A fono que trabalha com isso, né? E aí procura uma fono especialista em autismo, tá? Porque ela vai conseguir te ajudar. Inclusive isso é trabalho da fono, né? Melhorar a comunicação, tanto receptiva quanto expressiva. Então o jeito de entender, o jeito de responder, às vezes dizer assim, não entendi. Você pode repetir? Você pode me ajudar? Não entendi o que você falou. É melhor do que deixar a pessoa sem resposta, tá? Então a fono é que vai trabalhar tudo isso. Então esse aqui é um caso para avaliação de fono, tá bom? E mesma coisa, assim, se a fono já tá trabalhando e não tá caminhando, a coisa não tá caminhando, pode ser também comportamento. Aí vale a pena vir para terapia comportamental, tá? Vamos lá. Vamos mudar de assunto de novo. Tenho 2 filhos com TEA e estou com muita dificuldade de tirar a tela. O que posso fazer? Vocês têm um erro, aí vale não só para a tela, mas para várias coisas, tá? A gente erra muito, vou me incluir nessa porque eu faço isso também, de dar ordens para as crianças com não na frente. E aí já vou te explicar o que é o problema disso, tá? Então quando a gente fala não usa a tela, não mexe com isso, não pega na faca, você tá dizendo para ela o que não fazer. Tô dizendo que dizer não é problema de jeito nenhum, tá? Você pode, a palavra não faz parte da nossa vida, enfim, tá? Só que você diz o que não fazer. Diagnóstico de autismo. O que nós temos? O terceiro, né? O terceiro ponto que eu falei. Interesses e comportamentos restritos e repetitivos. O que isso significa? Vou usar aqui o exemplo da tela. Ele gosta de tela, ele gosta de assistir desenho na televisão, no celular. Isso é um comportamento. Se ele faz isso várias vezes ao dia, isso é repetitivo, tá? Então é um comportamento repetitivo, ficar assistindo tela. Isso é um comportamento repetitivo. Qual que é a diferença da criança com autismo para nós adultos, né? Ou crianças sem diagnóstico? É que a gente tem um autocontrole melhor. Pessoas com autismo não conseguem pensar em alternativas. E aí é que tá o problema do jeito aqui, tá? Então quando você fala desliga a televisão, ele vai pensar assim, tá, eu vou desligar e vou fazer o quê? Ele não consegue pensar em alternativas, ele tem dificuldade de planejar, tá? Não, peraí, minha mãe mandou desligar a televisão, então eu vou pegar aquele brinquedo que eu gosto e vou brincar. Ele não consegue fazer isso, tá? Ele vai ter muita dificuldade de fazer isso. Então, o que você precisa fazer? O que você pode fazer para diminuir a tela? Você vai acrescentar outra coisa. Você vai acrescentar outra coisa. Porque se você falar, vai procurar um brinquedo, vai procurar, ele não vai conseguir, ele vai ficar só pensando na tela que ele não teve, tá? Então faça isso, orienta para ele fazer outra coisa. Dá para ele o direcionamento. Vamos jogar bola? Vamos, de preferência, sair de casa, que é um lugar onde a tela fica menos acessível e aí fica mais fácil. Então, vamos na pracinha? Vamos dar uma volta na rua? Tá? Brincar de bola, enfim, procura uma coisa que ele gosta e oferece essa coisa. Não adianta querer achar que você vai tirar a tela e seu filho vai ficar igual um anjo se comportando super bem, brincando com o brinquedinho dele. Não vai, tá? Então, oferece uma coisa diferente. Quem acompanhou meus stories ontem viu o que eu fiz, né? Inclusive, foi uma boa estratégia, uma boa coisa para se fazer. Foi o seguinte, cheguei lá na casa da minha sogra, os meninos estavam pegando fogo, tinha 3, e eles estavam lá pegando fogo, gritando, e o menor tava com um dinossauro mordendo a maior e correndo atrás pro dinossauro morder ela. Tava uma coisa, e minha sogra já tava assim, meu Deus, para de gritar. Não adianta. E aí, qual que é o problema, né? Quando a gente tá cansado, a gente faz isso. Então, quando eu cheguei, a situação era assim, ela falando, para de correr, para de gritar, para de fazer isso. Não adianta mandar parar de fazer isso, ele não vai parar, tá tão legal, tá tão divertido, por que eu tenho que parar? Ele não vai parar.
Então, o que eu fiz? Saquei um brinquedo. Eu já sabia que o negócio estava difícil lá. Já saquei um brinquedo diferente, um Lego, gente. Todo mundo tem Lego. Eles têm Lego. Não é uma coisa que eles nunca viram. Não era um brinquedo de outro mundo. Era só um Lego. E aí eu tirei o Lego e falei, olha, a gente vai brincar de Lego. Calma, todo mundo, para, respira, vem. Aí eu já faço a coordenação, né? Vem aqui perto de mim, olha, eu trouxe uma coisa nova. E já começa a gritar. Não grita, vamos lá, vamos respirar todo mundo. Respira fundo, uma vez, duas. Agora a gente vai brincar, mas a gente vai brincar sentado. Vamos sentar para brincar de Lego? E aí todo mundo sentou, diminuiu aquele barulho. Cada vez que alguém falava mais alto, eu, ó, vamos falar baixinho? Vamos falar baixinho é diferente de falar não grita. Fala o que fazer, não fica falando o errado, não. Evita o não, porque isso vai te ajudar, tá? Então, ó, vamos falar baixinho? Aí começa a brigar, eu quero isso, ó, vamos dividir? Tem que dividir as coisas, tem peça o suficiente para todo mundo. E aí a coisa se acalmou. E aí a gente conseguiu coordenar. Então não adianta falar, não corre, não grita, não adianta. Tem que acrescentar uma coisa diferente. É isso que você precisa fazer, tá? Acrescenta uma coisa nova e tira de cena aquilo que você quer tirar de cena, que no caso aqui é a tela, tá bom? Muitas coisas para aprender, é mesmo. E não é fácil, tá, gente? Isso aqui que eu tô falando pra vocês, eu consigo fazer isso, eu consigo perceber, porque eu tenho 10 anos de experiência e eu faço isso todos os dias há 10 anos. Então é muito tempo de experiência. Quem tá começando agora não vai conseguir rápido mesmo. E eu sei disso. Só que se você não exercita o seu comportamento, você não vai conseguir nunca. Então, tenta mudar o seu comportamento, tenta acrescentar essas coisas, de preferência antes da bomba explodir, antes de você ficar muito cansada ou muito brava, tá? Evita chegar nesse ponto do seu estresse. Diminui, faz isso antes, já planeja assim, nossa, esses gritos desses meninos estão me incomodando. Ao invés de ficar gritando de volta, para de gritar, peraí, o que eu vou fazer para eles pararem de gritar? Deixa os meninos lá e vai pensar, peraí, o que eu vou fazer para eles pararem de gritar? O que eu vou fazer para tirar eles da tela? Planeja e aí já chega com uma coisa e aí você precisa, né, apresentar de um jeito legal. Falou, vamos na pracinha? Vamos jogar bola? E oferece uma coisa que ele gosta muito, porque ele larga a tela e vai fazer aquilo que você quer, tá? Não vai ser de primeira, não vai ser rápido, mas treina esse comportamento que vai ficando cada vez mais fácil, isso eu te garanto. Quanto mais você praticar, mais fácil fica, tá bom? Deixa eu continuar, porque ela tá falando aqui, ó. É o mesmo tema ainda, né, das telas. Um dia, meus 2 filhos autistas assistiam um vídeo de sua preferência. Então, estavam os meninos assistindo o vídeo, né? E aí, eles têm esse comportamento de voltar várias vezes esse vídeo e se bater muito. Aí, é a mesma pessoa que falou da crise lá atrás, né? Então, ele fica vendo esse vídeo e se batendo. Não sei o que fazer. Olha só, se ele tá se batendo, se bater é uma das poucas coisas, um dos poucos comportamentos de autoestimulação que a gente muda, tá? Então, vamos lá, deixa eu explicar primeiro o que é que eu tô dizendo. Às vezes, pessoas autistas vão ter esse comportamento que a gente chama de autoestimulação. Então, ficar mexendo o dedo na frente dos olhos, ficar balançando os braços, ficar movimentando o corpo, tudo isso são movimentos de autoestimulação. Esses que eu acabei de dizer são movimentos que não estão prejudicando ninguém. Se não está prejudicando, a gente não vai tirar isso dele. A gente chama de estereotipia, STEAM, tá? Então são esses comportamentos. Se ele tá lá simplesmente fazendo assim, ou pra frente e pra trás, deixa ele. Não vai tirar esse comportamento dele, tá? Agora, ele tá se batendo, aí sim, aí a gente vai intervir, porque ele não pode continuar. Ele tá se machucando, né? Então, nesse caso, não pode continuar. Se ele estiver se batendo, se machucando, machucando outras pessoas, aí não pode. Aí a gente vai tentar tirar esse comportamento, tá? E eu ensino também como que muda isso na orientação de pais. Então, como que a gente tira esse comportamento? Com orientação. Eu preciso entender antes, durante, depois, igualzinho eu expliquei na aula da semana passada, tá? Então, preciso entender o que acontece antes, o que acontece depois, para conseguir te orientar. Nesse caso aqui, a informação que você me mandou é que ele fica vendo o mesmo vídeo e se batendo. Então, eu acho que tem a ver mesmo com uma autoestimulação, tá?
tá? Procura orientação de terapeuta ocupacional, continuo falando a mesma coisa. Procura avaliação, orientação de terapeuta ocupacional. E esse vídeo tem que ser um vídeo proibido. Infelizmente, se ele tá se machucando, com esse vídeo, tira o vídeo. Tá? Aí aqui, fechei, encerrei aqui. Vou abrir outro assunto aqui agora, porque isso também é muito comum, esse comportamento de voltar várias vezes o mesmo vídeo. E ficar voltando e revendo o mesmo pedacinho de vídeo. É uma coisa que eles gostam muito, porém é prejudicial, tá? Porque eles ficam repetindo o mesmo pedacinho de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E aí, sabe o que acontece? Quando você desliga o vídeo, ele continua repetindo aquele videozinho na cabeça dele. E continua repetindo, continua repetindo. E aí alguém conversa com ele não tá nem ouvindo, porque ele tá preso na cabeça dele. Sabe o que as pessoas falam? Que é o autista que fica no mundinho dele? Geralmente é isso que acontece. Ele tá dentro da cabeça dele repetindo um pedaço de vídeo, um pedaço de música, alguma coisa que ele ouviu e ele tá ali focado nos próprios pensamentos e não tá ouvindo o que você tá falando com ele. Então, isso atrapalha a interação social. Então, por isso, esse comportamento também a gente tenta reduzir. E reduz diminuindo o tempo de tela, tá? Então, é exatamente o que eu te falei antes. Introduz outras coisas, introduz outras atividades para diminuir o tempo de tela e aí esse tipo de coisa vai parar de acontecer. Ou vai diminuir no mínimo, tá? Porque agora a Manuela tem alinhado todos os objetos. Outro comportamento muito comum de autismo. Vamos lá. 3 características do autismo, 3 coisas para poder ter o diagnóstico de autismo. Dificuldade de comunicação, dificuldade de interação social e esse daqui, ó, comportamentos e interesses restritos e repetitivos. Esse é um comportamento repetitivo. Restrito por quê? Porque ela faz sempre a mesma coisa. Eu posso entregar para ela 1000 brinquedos, ela vai pegar e vai alinhar. Então é restrito por isso, ela pega 1000 brinquedos e faz a mesma brincadeira. Ela não varia a brincadeira, então é restrito, é sempre a mesma coisa. E é repetitivo, porque ela tá sempre fazendo isso, tá? Então agora ela começou a alinhar todos os objetos. Esses comportamentos mudam mesmo ao longo do tempo, tá? Não é do nada, mas é característica do autismo, que de repente os meninos começam a alinhar objetos. Então, pode ser uma mudança mesmo por conta do diagnóstico, tá? Isso acontece, aí a nossa resposta, né, do porquê é diagnóstico de autismo, é do diagnóstico, tá? E também não é uma coisa legal de acontecer. Então, tem problema ela alinhar objetos? Não tem problema. Só que ela não pode só alinhar objetos o tempo todo, porque senão, na hora que for pra escola, brincar com outras crianças, como é que brinca, gente? Outras crianças da idade dela, pode até ser que elas topem alinhar objetos por 2 minutos, depois não vai querer mais não. E se a sua filha passa 40, 50 minutos, 1 hora alinhando objetos, os outros meninos já estão brincando de outra coisa há muito tempo. E aí atrapalha na interação social, tá? Então precisa diminuir. Como é que você vai diminuir isso? Ensinando brincadeiras diferentes para ela. Tá? Então deixa ela alinhar um pouquinho, depois ensina outro jeito de brincar. Então, ao invés de alinhar, vamos empilhar. Vamos brincar com o que o brinquedo se propõe a fazer, tá? Então vamos pegar esse brinquedo e brincar do jeito certo, né? Do jeito que tá lá escrito na caixa do brinquedo que é pra gente brincar. Então deixa ela fazer um pouquinho do jeito dela, mas ensina também outras coisas. E aí isso eu ensino a fazer na oficina do brincar, tá? Então quem participou da oficina do brincar pegou lá várias estratégias de brinquedos, de brincadeiras, de coisas para fazer para poder acrescentar comportamentos novos, acrescentar brincadeiras novas para esse comportamento aqui parar de acontecer ou diminuir muito de frequência. Tá? Lembrando que o objetivo final é sempre o bem-estar dela, tá? Então pode ser que agora, se você tirar, ela vai ficar muito brava, vai chorar e tal. Mas a longo prazo, se ela fica fazendo só isso, é muito prejudicial para o desenvolvimento dela. Então a gente acrescenta outras coisas para diminuir esse comportamento que acaba atrapalhando, tá? Gente, as dúvidas aqui acabaram. Vou dar mais um tempinho para vocês responderem aí.
Responderem não, né? Para vocês mandarem dúvidas. Então, quem mais, né, quiser mandar dúvidas, pode mandar aqui, ó, já chegou mais uma. Então, aproveita, manda aqui a sua pergunta aqui no pontinho de interrogação, tá? Enquanto isso, vou dar aqui os recadinhos do coração. Então, toda segunda-feira a gente tem aula aqui, 9 horas da noite. Tá? Geralmente é uma aula pronta, né? Então, para quem tá chegando aqui agora, quem é novato, deve estar estranhando um pouco esse processo aqui, né? Hoje eu tô fazendo essa aula que eu chamo de Marília Responde, né? Então, hoje eu estou respondendo perguntas, tá? Mas geralmente eu trago uma aula pronta, né? Com vários tópicos, com ensinamentos, com passo a passo, enfim. Então, sempre trago coisas prontas aqui para essa aula na segunda-feira à noite. Tá? Então, toda segunda-feira, 9 horas da noite, nós estamos aqui. E compartilhando um conhecimento, né, gente? Como eu falei, tem 2 especializações, mais de 9 anos de experiência, completa 10 agora, né? Então, eu compartilho muito disso e gratuitamente. Só que grátis não é grátis, né? Então, o que eu peço para vocês? Eu peço para vocês me ajudarem a compartilhar. Então, agora é aquele momento que eu vou pedir para vocês tirarem um print dessa aula, né? Tira um print aí, posta nos seus stories, me marca e conta para outras pessoas que tá acontecendo essa aula aqui toda segunda-feira e que eu tô aqui respondendo perguntas e tô trazendo informações sobre autismo, quem quiser saber, tá? Então me ajuda, eu peço que vocês me respondam e me paguem, de certa forma, dessa maneira, né? Ajudando a divulgar, ajudando a trazer cada vez mais pessoas para essa aula aqui. Da semana passada para hoje a gente já teve um aumento muito grande, né? Inclusive foi ótimo quem compartilhou semana passada. Então eu te peço isso, né? Em troca, né? Para quem eu respondi as perguntas, para quem tá aprendendo, se você gostou, se foi bacana para você, chama outras pessoas para participarem aqui também, tá? Porque toda segunda-feira nós estamos aqui, ok? Vamos lá. Mais uma perguntinha aqui da Rosalba. Quando saímos para brincar, a Laura não consegue brincar no pula-pula com alguém, ela quer ficar sozinha. Gente, pula-pula, aí vocês falam pula-pula, cama elástica, né? Enfim, são nomes diferentes, mas o princípio que eu vou falar aqui agora é mais ou menos a mesma coisa, tá? Pensa numa questão de equilíbrio. E lembra aí da sua infância também, né? Quando você pulava. O que é mais fácil, pular sozinho ou pular com outra pessoa? Pensa 2 segundos aí. O que é mais fácil, pular sozinho ou pular com outra pessoa? Pulando sozinho, você tem mais controle sobre o seu movimento. Não vai ter nada que vai desestabilizar esse pula-pula, essa cama elástica. Você sabe o que vai acontecer. Lembra aí da sua infância, quando a gente pula na cama elástica principalmente, né, junto com outra pessoa, o pulo do outro te desestabiliza, te desequilibra, tá? Então é mais difícil pular com outras pessoas, pode ser isso, Rosalba. Talvez ela realmente é mais instável, é mais difícil, tá? Pular junto com outra pessoa. Principalmente porque geralmente a gente vê essas camas elásticas, o povo coloca 3 meninos lá dentro pulando ao mesmo tempo, e aí você perde o compasso, né? Vai pular, mas alguém já pulou, e aí o negócio fica ruim, e aí você acha que vai dar impulso pra cima, mas você dá impulso e acaba caindo. Então é mais difícil. Eu, inclusive, nunca gostei muito de cama elástica por conta disso. Sou péssima no equilíbrio, gente. Quando eu entrei no Pilates, a primeira coisa que a minha professora falou era: vamos trabalhar equilíbrio. Eu tinha muita dificuldade de subir nas coisas, sabe? Até hoje ainda tenho. Sabe quando a gente sobe em escada, ou enfim, sobe em alguma coisa um pouquinho mais alta, eu tenho muita dificuldade, tá? Eu tenho que estar o tempo todo segurando nos lados, assim. É muito difícil, tá? Pra mim é muito difícil, porque eu tenho muita dificuldade de equilíbrio. Então, muito provavelmente é isso que tá acontecendo com a sua filha, tá? É dificuldade de equilibrar, é dificuldade de manter a estabilidade na hora de pular. E pulando sozinha é mais fácil. Então, provavelmente é isso, tá? E aí, se ela não dá conta de pular com alguém, ou ela pula sozinha ou ela não pula. São as 2 opções que a gente tem, né? Se não der pra pular sozinha, então ela vai ficar sem. E aí não tem muito jeito, né? Porque também não dá pra ficar tirando todas as crianças pra ela pular o tempo todo, né? Então talvez aí, dependendo da situação, você vai ter que conseguir manejar isso, né? Ou de negociar com todo mundo que ela vai pular um pouquinho sozinha e depois acabou.
tá? Ou então ela tenta pular junto, são as estratégias que a gente tem. E nesse caso aqui também, Rosalba, já conhecendo, né, conhecendo você, conhecendo um pouco sobre a sua filha, terapia ocupacional, que é o que vai melhorar essa questão do equilíbrio dela também, tá? Terapia ocupacional também trabalha essa parte. Ai, que bom, Amanda, que bom que você gostou. Pessoa com autismo também tem dificuldade de socializar? Gente, 3 características para o diagnóstico de autismo. Anota aí, para não esquecer. Dificuldade de comunicação, dificuldade de interação social e comportamentos e interesses restritos e repetitivos, tá? Então, pessoas com autismo têm dificuldade de socializar. Às vezes pela comunicação, às vezes, né, por não saber o que responder. Então tá lá na situação, não sabe o que responder, não sabe como agir, não sabe como começar uma conversa. Tudo isso vai influenciar, tá? Na verdade, as 2 primeiras são uma só, vocês perceberam? Aí eu tô complicando o negócio. Mas é comunicação e interação social, tá? Na verdade, as 2 caminham juntas. Porque quando eu não consigo me comunicar, isso gera uma dificuldade de socialização. Imagina você chegar num país que você não sabe falar a língua, que você não entende a cultura, que você não sabe muito bem como agir. Você não vai conseguir interagir socialmente. É impossível. Ou fica muito difícil, muito cansativo. É mais ou menos isso que acontece, tá? Então, é parte do diagnóstico de autismo a dificuldade de socializar, tá bom? Sim, Elisa, tá. A questão da socialização por não querer compartilhar o pula-pula. Dá pra compartilhar o pula-pula sem socializar. Inclusive, isso acontece, aí em casos opostos, né? Isso que eu falei da Rosalba aqui, né? Da filha da Rosalba, dificuldade de equilíbrio e tal, isso é característica de algumas pessoas, isso não é total do autismo, tá? Tem outros autistas que, muito pelo contrário, eles vão ter um equilíbrio ótimo. E aí, o que acontece, né? Geralmente é aquela criança que fala pouco ou não fala nada, mas que tem um equilíbrio excelente. O menino corre, o menino para, o menino pedala e ele abre coisas. Já fiz uma avaliação uma vez, foi muito engraçado. O menino abria, ele fez isso na minha frente, abriu as gavetas da cozinha para fazer uma escadinha para subir lá em cima e pegar o negócio. Ele tinha um equilíbrio excelente e era autista também, tá? Então, nem sempre os autistas vão ter dificuldade de equilíbrio, ok? E aí pode ser, vamos lá de novo no pula-pula, pode ser que ele esteja dentro do pula-pula junto com outras crianças e sem olhar pra ninguém. Ele tá pulando no mundinho dele, ele não tá brincando junto. Ele tá pulando sozinho, ele tá curtindo o próprio movimento e não tá olhando e não tá interagindo com ninguém. Tá junto, mas não tá socializando, tá? Então, não necessariamente, pode ser que não seja o caso, tá? Aqui, tá vendo? A Rosalba mesmo falando. A Rosalba tem 2 filhas, né? Uma tem um ótimo equilíbrio e a outra não tem. Então é assim, as pessoas são assim, né? Eu, no meu caso aqui agora, não sou autista, tá, gente? Mas falando da minha dificuldade de equilíbrio, que é das pessoas. Eu nunca fui uma criança de subir nas coisas, de virar cambalhota, de andar de bicicleta. Nunca fui muito de andar de bicicleta. Eu lembro que uma vez eu ganhei uma bicicleta que era maior. E aí os pais, né, têm umas ideias ótimas. Eu morria de medo de andar de bicicleta. Aí um belo dia eu falei, mãe, quero uma bicicleta. Cismei que eu queria uma bicicleta. Aí minha mãe foi lá e comprou uma bicicleta maior, que segundo ela era para aproveitar por mais tempo. Porque você curte a bicicleta até quando você tiver maior. E passei anos sem andar de bicicleta, porque eu não conseguia. Eu subia na bicicleta e não conseguia pôr o pé no chão. Aí eu morria de medo de andar. Aí uma vez que eu fui arriscar, eu bati num buraco, caí e nunca mais subi em cima da bicicleta. Então, né, a gente tem que ter essa sensibilidade. São pessoas diferentes, né, com características diferentes, e eu sempre tive essa característica de dificuldade de equilíbrio. Eu nunca fui de subir nas coisas. E, ao contrário, né, como vocês estão vendo, eu falo pra caramba, eu sou extremamente comunicativa, entro aqui, respondo pergunta e tal, coisa que pouquíssimas pessoas dão conta de fazer, né? Nem todo mundo dá conta de abrir uma live e, de repente, começar a responder pergunta. E eu faço isso com muita facilidade, tá? Então, falando aqui dos meus pontos de dificuldade e facilidade. Outras crianças, esse menino que eu acabei de falar, ele não conversava nada, ele não olhava nos olhos da gente, ele não compartilhava a brincadeira, mas ele tinha um equilíbrio excelente, ganhava, dava de 10 em mim na questão do equilíbrio,
tá? Então, cada um é único, independente do diagnóstico, tá? Cada pessoa é única, tem suas próprias características. Você tem que conhecer o seu filho, tem que conhecer essa criança que você está acompanhando, tá? Porque cada um é único, não tem regra nesses casos, tá bom? Gente, mais perguntas? Pergunta aqui no pontinho de interrogação. Ah, ótimo esse comentário da Elisa aqui também, né? Hoje, pela primeira vez, meu filho de 8 anos amarrou o tênis. Ele cansou tanto que logo em seguida dormiu, a concentração deixou ele exausto. Isso também acontece com a gente, né? Às vezes a gente se concentra tanto numa tarefa, e pode ser uma tarefa cognitiva, né? No caso do amarrar o cadarço, é coordenação motora. Mas às vezes uma tarefa cognitiva mesmo, igual eu trabalho sentada o dia todo. Mas eu trabalho sentada lendo, pensando, interpretando dados, conversando com as pessoas e pensando o tempo todo, pensando, a cabeça funcionando. Nosso cérebro o que mais consome energia no corpo é o cérebro, tá? Mais ou menos 20% da energia de tudo que a gente come vai para alimentar o cérebro. Então, a gente cansa de pensar, realmente. A concentração, a tarefa que a gente passa muito tempo fazendo, cansa. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de fazer uma prova muito longa, né? Uma prova de concurso, por exemplo, vestibular, que você fica lá 4, 5 horas fazendo prova. É o caso do Enem hoje, né? 5 horas e meia de prova é extremamente cansativo. Você sai de lá assim... não conversa comigo porque eu não dou conta de conversar, eu tô extremamente cansado. E passou 5 horas sentado, né? Então esse cansaço também, essa exaustão também vem do pensar, tá? E fazer tarefas que são difíceis. Então, se é difícil pular no pula-pula com outras pessoas, se é difícil lavar o cabelo, se é difícil amarrar o cadarço, ele vai gastar muita energia para fazer aquilo. É isso mesmo, tá? A Ivanilda falando que gostou da minha didática. Que bom, Ivanilda. Que bom, fico feliz de saber. Gente, mais perguntas, vou dar para vocês a última oportunidade aí de fazer perguntas, mandar perguntas. Semana que vem estamos aqui de volta, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só ver alguns comentários que ficaram aqui para trás. Ops, me dá uma raiva, às vezes eu tô passando e ele volta lá, de novo. Ai, que raiva, tá vendo? É por isso que eu não gosto que vocês mandem pergunta nos comentários, porque eu perco todas. Ai, ai. Gente, é isso então, respondi todas as perguntas. Opa, chegaram mais duas aqui, só porque eu falei que respondi todas, chegaram mais duas. Vamos lá, vou responder essas duas aqui então, ok? A Yasmin, de 12 anos, não consegue amarrar o sapato nem toma banho sozinha, muito menos pentear o cabelo. Então, Rosalba, tem que ensinar, tá? Como ela já tá com 12 anos, eu pensaria muito nas alternativas de tênis sem cadarço, tá? Pra ela não ter que ficar amarrando o tempo todo, porque isso é cansativo. Agora, ainda dá tempo de aprender, tá? Não é por causa disso que a gente vai desistir, não. Então, escolhe um tênis com cadarço para ela poder amarrar e tenha outro sem cadarço, né? Com velcro ou com elástico, para ela conseguir calçar sem precisar amarrar, tá? Dá para ensinar. Quem ensina isso? Terapeuta ocupacional. Parece que tudo que eu falo com a Rosalba volta na terapia ocupacional, né? Mas realmente, quem ensina isso é terapeuta ocupacional, tá? Que vai ensinar essa coordenação motora e tudo mais. Não toma banho sozinha, aí eu consigo te ajudar, Rosalba, porque aí a gente consegue trabalhar histórias sociais, colocar, por exemplo, lá no banheiro o passo a passo para ela seguir, para tomar banho sozinha, pentear o cabelo, mesma coisa, tá? Pode ser sensorial ou pode ser comportamento. Geralmente o cabelo das meninas dá mais trabalho, né? Porque é mais comprido, mais longo. Se for cacheado igual o meu, então embola tudo. Se for aquele cabelo mais fino também, né? Mesmo que seja liso, mas se for um fio muito fininho, embola tudo. É difícil mesmo, tá? Então tem que ensinar, tem que ir no passo a passo com ela. E tem que ver o que ela quer fazer também, né, Rosalba? Porque se ela não quiser, se ela não tiver interesse em fazer isso, vai ser muito mais difícil. Então tenta ensinar isso no passo a passo e eu posso te ajudar com isso, é o meu trabalho, é o que eu faço na orientação de pais, tá bom? Eu ensino também esse passo a passo na orientação de pais.
O meu de 8, ó, são 2 filhos, um de 8 e um de 6. Não faz nada sozinho, só com a nossa ajuda. Esperar o tempo dele é preciso? Esperar o tempo dele é preciso, porém não dá pra ficar parado esperando o tempo dele, tá? Então como é que ele vai fazer as coisas? Como é que ele vai aprender? Você tem que ensinar. E aí eu também ensino isso na orientação de pais, que é dar ajuda cada vez menos, tá? Então se você faz tudo por ele, agora você vai começar a fazer tudo com ele. Então peraí, vamos fazer? Vamos, juntos. Eu não vou fazer pra você não. Você vai fazer junto comigo. E aí vai ensinando pra ele o jeito certo de fazer. Começou a fazer junto com ele, aí você vai saindo, dá um passinho atrás. Então peraí, deixa eu te ajudar, mas eu vou te ajudar menos. E aí vai diminuindo cada vez essa ajuda até ele conseguir fazer sozinho. Então não adianta ficar parado esperando o tempo dele. O tempo dele não vai chegar se você não ensinar o que precisa fazer, tá? Tem que ensinar. E aí eu ajudo esse passo a passo na orientação de pais, tá? Meu aluno autista de 5 anos tem hiperfoco em ônibus. Os pais têm por hábito todo fim de semana. Sumiu. Não consegui ler, só consegui ler até aqui, tá? Então ele tem hiperfoco em ônibus. Ele tem hiperfoco em ônibus. Foi só o que eu entendi. Não consegui falar muita coisa, tá? Então ele tem hiperfoco em ônibus. Isso pode acontecer, tá? Inclusive é um hiperfoco bem comum, meios de transporte, não só ônibus, mas caminhão, trem, avião, elevador. Vocês acreditam, gente? Já atendi uma criança, né? Fiz a avaliação de uma criança, tinha um hiperfoco em elevador. Ele sabia todas as marcas. Não é marca de elevador. Empresas, né, que operam e que fazem manutenção em elevador. Ele sabia todas as marcas, inclusive de fora do Brasil. Era bem legal, assim, de ver, né? Ele sabia, decorava um monte de coisa nesse sentido. Inclusive, eu aprendi algumas marcas com ele por causa disso, né? Marca de ar-condicionado, marca de telefone celular, de televisão, enfim, eu fui aprendendo isso estando com os meninos, né? Então, realmente, esse tipo de hiperfoco é bem comum, tá? Mas eu não entendi sua pergunta. Na verdade, não veio uma pergunta, né? Gente, é isso então. Deixa eu ver se chegou o complemento dessa pergunta aqui. Então os pais têm o costume de levar ele para andar de ônibus, para agradá-lo. Isso é positivo? Se for só no final de semana, sim, tá tudo bem, né? Não tem problema. Até porque, gente, andar de ônibus é uma coisa que a gente vai fazer ao longo da vida, né? Mesmo que você tenha carro, de vez em quando a gente anda de ônibus. Então a gente tem ônibus aqui em Belo Horizonte, quem mora em BH sabe disso, né? A gente tem que pegar um ônibus ou um carro de aplicativo para ir para o aeroporto de Confins. Porque simplesmente não dá pra chegar lá de outro jeito. O negócio é tão longe que ou alguém te leva de carona, ou você vai de carro de aplicativo, táxi, ou então tem o ônibus que te leva pro aeroporto. Então, mesmo que você tenha carro, hoje meu carro estragou, vai trabalhar de ônibus, né? Ou o adolescente, né, pensando ali antes de tirar carteira, antes de fazer os 18 anos, pode ser que ele tenha que aprender a andar de ônibus. Então, andar de ônibus faz parte da vida, né? Não tem problema, não vejo problema nisso, assim, os pais levarem ele para andar de ônibus para poder agradá-lo. Se é uma coisa que ele gosta, ele pode, por exemplo, na vida dele, escolher não dirigir, só andar de ônibus. Tá tudo bem, é um meio de transporte, tá? Então faz sentido, né? Não é uma coisa que faz parte da nossa vida. Andar de ônibus faz parte da nossa vida. Então não vejo motivo para tirar isso dele, tá? Ou para não fazer essas coisas aos finais de semana. Tem criança que gosta de ir no cinema, tem criança que gosta de ir no parque, tem criança que gosta de andar de ônibus. E aí a gente pode fazer, não tem problema nenhum, tá bom? Gente, vou encerrar aqui, tá? As perguntas que eu mandei, que chegaram aqui no pontinho de interrogação, eu respondi todas. Semana que vem a gente tem aula de novo, tá bom? Peraí. Meu Deus. Apertei o negócio errado. Semana que vem a gente tem aula de novo, tá bom? Então, semana que vem estamos aqui novamente e de novo eu vou estar aqui respondendo as perguntas de quem estiver ao vivo, tá bom? Lembrando que essa aula não fica gravada, nunca fica gravada. Então, quem quiser ter as perguntas respondidas tem que estar aqui na semana que vem, 9 horas da noite, tá bom? Segunda-feira, 9 horas da noite. Beleza? Gente, um abraço pra vocês, espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Meu Deus, me dá uma raiva esse negócio balançando. Ops, espera aí. Pronto, obrigada a vocês que estão aqui sempre presentes, né? Cíntia Coruja, Rosalba Super Coruja,
Nossa, muita gente nova também, né? Fico muito satisfeita, gente. Que bom que vocês gostaram. Semana que vem estamos aqui de volta, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!